Bom dia, pessoal. Passando por aqui para passar um tutorialzinho bem rápido de como a gente inserir páginas no Google Formulário, tá? Inserir páginas é legal porque dá pra gente fazer espécie de joguinhos para os alunos, tá? Fazendo com que ele, se a criança acertar, né, uma atividade, ele receba uma mensagem de parabéns, ou se ele não conseguiu acertar aquela resposta, para ele voltar e tentar novamente a questão. Então, para isso, vamos aqui abrir um formulário, documentos Google, formulário. Vou abrir um formulário aqui em branco. Aqui o nosso layout do nosso formulário, né? Então, aqui nós temos aqui na aba superior essa paletinha de tintas, personalizar tema, que a gente pode vir aqui, escolher uma imagem do nosso cabeçalho. Então, a gente tem que ver, fazer o upload da imagem. Tem uma aqui já pronta. Tá, então, fiz o upload aqui da minha figura. Aqui a gente pode personalizar a cor, tá, do nosso formulário. Vocês observam que ele tá esse marronzinho. Se quiser uma outra cor, ó, tá? Fica a critério de vocês. Então, já cliquei aqui. No nosso formulário, pra gente receber já um feedback se as crianças acertaram as perguntas ou não, né? Pra gente já fazer com que o formulário faça a correção, a gente precisa vir aqui, ó, nessa engrenagem e fazer uma configuração. Qual é essa configuração? A gente vem aqui, ó, tá vendo que aqui a gente tem testes, a gente tem aqui geral, apresentação e testes. A gente vem aqui nessa aba teste, clica, e aqui a gente vem aqui, ó, criar teste, tá? Criar teste. Aqui, ó, a gente pode colocar, liberar nota imediatamente após o envio, né? Fica a critério do professor. Se quiser que o aluno já saiba a nota que tirou já imediatamente após ele terminar de enviar o formulário, ele recebe. Se não, pode ficar aqui, ó, após o envio. Essa opção aqui é interessante quando a gente trabalha com vários alunos em sala de aula, para um não ficar passando as respostas para o outro, tá? Então, vamos deixar aqui imediatamente mesmo, para a gente estar trabalhando remota. Perguntas erradas, tá? Eles podem ver. Então, aqui você pode deixar do jeito que tá, ó. Eles podem ver a pergunta que errou, as perguntas que acertaram e os valores, tá? Então, aqui fica a critério do professor. Feito isso, a gente vem aqui em salvar, tá? Quando a gente faz isso, a gente libera a opção aqui, ó, de chave de respostas. Então, a gente pode colocar, por exemplo, uma opção aqui, a segunda opção, e aqui na chave de resposta, a gente colocar qual é a resposta correta. Aí, se a criança clicou nessa opção, automaticamente o sistema já informa qual foi a pontuação que a criança obteve. E para o professor é bom porque não precisa, não há necessidade dele fazer a correção, porque o sistema já faz automaticamente, tá ok? Então, feito essas configurações, vamos ao nosso formulário. Aqui, ó, vocês observam que isso aqui eu não coloquei, ele colocou automaticamente, porque quando eu clico aqui na configuração, no teste, ele já automaticamente ele coloca isso aqui, ó, coletar endereço de e-mail, tá? Então, eu não quero, que nem todas as nossas crianças têm e-mail. Então, eu vou tirar essa opção e vou salvar novamente. Se vocês observar, ó, sumiu aquela opção. Então, vamos agora ao nosso formuláriozinho estilo teste. Então, aqui a gente pode colocar normalmente, né, o nome da criança, criar as respostas e tal. Então, vamos lá, colocar aqui o nome do formulário, teste, digite seu nome. Ops, deixa eu colocar aqui no começo. Digite seu nome, por exemplo. Né? Digite seu nome. Digite seu nome, resposta, né? Curta, tá? Se a gente quiser que fique obrigatório, é só clicar aqui em obrigatório. Por enquanto eu vou deixar sem. Posso duplicar
esse formulário, digite seu e-mail, por exemplo. Também resposta curta, tá? Até aqui tudo bem, né? A gente já fez o nosso início. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Vou clicar aqui, ó, né? E aqui nessa barrinha lateral, nós temos adicionar uma pergunta, importar uma pergunta, adicionar um título, né? E descrição, adicionar imagem, adicionar um vídeo. E aqui, ó, adicionar seção. Então, a gente vai vir aqui, ó, adicionar seção. Tá? Então, seção sem título. Então, aqui a gente pode colocar nível 1, por exemplo, tá? E aqui na pergunta, vou adicionar uma pergunta aqui já pronta. Por exemplo, vou colocar essa daqui. Então, adicionei a pergunta, né? A mãe de Paula faz bonecas, tal, né? Então, é uma resposta de múltipla escolha. Então, primeira opção, Chiquita. A segunda opção, Lilica. E a Gracinha. E a última opção, Ceci. Então, qual que é a resposta correta dessa atividade? Ela tá perguntando, porque ela tá falando que a mãe de Paula faz bonecas de pano e foram feitas as seguintes encomendas. Então, a pergunta da atividade é quem tem mais encomendas, né? Ó, quem tem mais encomendas? Então, quem tem mais encomenda, a resposta correta é a Lilica, é o 54. Que 54 é maior que 52, 47, 48. Então, eu venho aqui, ó, em Lilica, que é a resposta correta, marco aqui, ó, chave de resposta. Quem que é a minha resposta correta? Lilica. Concluo. Aqui eu vou fazer a pergunta. Quem teve mais encomendas? Quem teve mais encomendas? Então, a resposta minha aqui é a Lilica, tá ok? Aqui, ó, vou colocar que ela é obrigatória, tá? Chave de resposta. E aí, se a criança acertou essa questão, a gente vai aqui adicionar uma outra seção. Seção aqui, ó. Parabéns. Parabéns. Você está indo muito bem, tá? Vou adicionar outra seção. Tente novamente, tá? Então, o que agora eu preciso fazer? Essa questão aqui, que a gente acabou de elaborar, né? Então, para uma questão elaborada, a gente tem que ter 2 feedback, um de parabéns e um para tentar novamente. Como que funciona? Vamos supor que a criança aqui acertou essa questão, né? Se ela acertou, né, ela vai continuar para a próxima sessão. Ela já até mostrou aqui, ó, continuar para a próxima sessão. Qual que é a próxima sessão? Parabéns, você está indo muito bem. E se a criança errar? Se a criança errar, ela vem pra cá, tá? Mas como que eu faço que o sistema entenda isso aí, né? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Não apareceu. Aqui. Ó. Só pra vocês entenderem o que eu fiz, ó. Eu cliquei na pergunta, tá? Eu cliquei aqui na pergunta, nesses pontinhos, ó, aqui onde tá obrigatória, a gente vem nessa questãozinha aqui, ó, e clica. E aí, aqui a gente vem, ó, ir para a seção com base na resposta. Então,
eu clico aqui. E agora eu venho. Chiquita. É Chiquita? Ele continua para a próxima sessão. Só que não é. A próxima sessão é parabéns. Se a criança respondeu Chiquita, tá errado, né? Que Chiquita é menor que 54. Então, aqui, ó, eu não posso continuar para a próxima sessão. Eu venho aqui e clico aqui, ó. Ir para a sessão 4. Tente novamente. E aí, eu preciso fazer isso para todas as opções. Lilica. Né? Para continuar para a próxima sessão, essa aqui até que sim, porque a próxima sessão é o parabéns, tá? Mas se quiser, a gente pode vir aqui também e coloca aqui, ó. Ir para a sessão 3, parabéns. Gracinha, continuar para a próxima sessão? Não, para ir tentar novamente. Ceci, continuar na próxima sessão? Não. Então, eu venho aqui para tentar novamente. Ok? E aí, como que a gente visualiza? Vamos visualizar como está o nosso questionário. Então, aqui, teste, digite seu nome, digite seu e-mail, tá vendo? Ó, ele só vai aparecer isso para a criança, porque a gente fez a divisão da sessão. Aí, ela vem aqui, ó, próxima. Aí, a gente tem a nossa primeira pergunta. Quem teve mais encomendas? Aí, vamos supor que eu coloque que é a Ceci, né? Então, ele vem aqui, ó, Ceci, vamos ver se está funcionando. Próxima. Tente novamente, tá vendo? Porque não é a Ceci, né? Então, se eu clicar em enviar, então vamos aqui corrigir o nosso teste. Quando ele dá erro, quando a gente vem aqui, ó, ir para a sessão 4, tente novamente, ele tem que voltar aqui, ó, para essa sessão aqui em cima. Ele precisa retornar aqui a questão. Então, aqui, ó, ir para a sessão 4, tente novamente, né? Ele precisa voltar. Então, pessoal, como nós vimos lá, no nosso testezinho, vou pôr aqui de novo, ó, pra gente visualizar. Coloquei e tal, vem aqui pra próxima. Coloquei a resposta aqui, vou falar que é a Chiquita que tá a resposta correta. Se eu vir aqui em próximo, ele deu a mensagem, tente novamente. Se eu clicar aqui, ó, ele não tá voltando. Se eu clicar aqui em enviar, ele vai enviar a questão. E não é isso que eu quero, né? A gente quer que volte na questão. Então, como que eu corrijo isso? Aqui, ó, parabéns, você está indo muito bem. Continuar para a próxima sessão. Tá? Qual que é a próxima sessão? A gente não criou ainda, mas aqui a gente teria que colocar o quê? Para ele ir, né, para a sessão onde tiver uma outra pergunta. E aqui, ó, tente novamente. Quando eu tiver tente novamente, ele tem que voltar nessa questão aqui, ó, porque a criança não acertou. Então, ela precisa refazer essa questão. Como que eu faço isso? Quando eu venho aqui, ó, tente novamente, ele precisa me dar outra voltar. No caso aqui a gente não conseguiu ainda porque não tem. Então, vamos criar uma outra sessão, né? Aqui, nível 2. Nível 2. Né? Nível 2. Vou adicionar uma outra pergunta aqui. Então, vamos lá colocar uma outra questão. Essa aqui é dos bonés. Então, mesma situação. Então, vou pôr aqui a opção vermelho, verde, rosa e, sei lá, verde abacate. Verde abacate, tá? Mesma situação, a gente precisa colocar mais duas opções aqui, né? Mais duas sessões, né? Uma de parabéns, né? Parabéns. Uma de parabéns. E uma outra, tente novamente. Tente novamente, tá?
Aqui é a mesma situação. Clico, né? Quem que é a resposta correta aqui? O rosa. Então, a chave de resposta é o rosa. Concluído. Aqui eu venho na mesma situação. Obrigatória. Com base na resposta. Então, a mesma história, né? Eu tô fazendo isso aqui pra gente concluir a parte de cima lá do nosso primeiro, que ainda não terminou, tá? Então, colocamos aqui o vermelho e tal. Então, parabéns. Parabéns tá na seção 6. Então, se for vermelho, é o vermelho? Não é o vermelho. Então, ele vai fazer o que? Ele vai para a seção 7, tente novamente. É o verde? Também não. Seção 7, tente novamente. É o rosa? Sim, parabéns, né? Então, vai para a seção 6, parabéns. Né? É o verde abacate? Não, tente novamente. Tá? Aqui, parabéns. Continuar para a próxima sessão. A próxima sessão, ó, é tente novamente, né? Então, eu não posso deixar isso aqui, ó, tente novamente, aqui, ó, tente novamente. Eu preciso mudar aqui para outra questão, tá vendo? Então, eu preciso ter mais uma sessão aqui embaixo para encaminhar esse formulário lá. Então, vamos concluir a nossa aqui das chiquitas, né? Que essa daqui das bonequinhas já dá pra gente concluir. Então, nós já colocamos aqui, ó, chiquita, tente novamente e tal. Então, se aqui, ó, for parabéns, você está indo muito bem, continuar para a próxima sessão. Próxima sessão é tente novamente. Então, não é tente novamente que eu quero. Eu quero que ele vá para a sessão 5, onde tem a outra questão aqui. Então, eu venho aqui, ó, continuar para a sessão 5, que é o nível 2. Se for tente novamente, ele tem que fazer o quê? Ele tem que voltar nessa pergunta aqui. Essa pergunta aqui, ela tá no nível 1, sessão 2. Então, tente novamente, não é continuar para a próxima sessão, que a próxima sessão é a outra pergunta. Então, eu venho aqui e eu volto para a sessão 2, que é a primeira pergunta. Tá ok? Vamos visualizar como que tá. Parece meio confuso, mas não é muito não, viu, gente? Então, quem teve mais encomendas? Por exemplo, vou colocar que foi a Ceci. Próximo. Tente novamente. Se eu clicar aqui em próximo, ele volta o quê? Para a mesma pergunta, ó. Porque eu não acertei a resposta. Vou falar que é a Gracinha. Vou clicar em próxima. Tente novamente. Se eu clico em próxima, ele me volta para a mesma questão. Por quê? Porque não é a Gracinha a resposta correta. A resposta correta é Lilica. Então, vem aqui Lilica. Próximo. Parabéns, você está indo muito bem. Se eu clico aqui, ele vai lá para a pergunta. Ó, tá vendo? Aqui eu estou com erro ainda, ó. Preciso voltar lá e arrumar. Aqui ainda deu erro. Ceci, nível 2, nível 2. Cadê? Parabéns. Continuar para a próxima sessão, ó. Próxima sessão é tente novamente. Eu não mudei, ó. Eu preciso mudar para a sessão 5. Então, continuar para a próxima sessão, não. Aqui é a sessão 5, nível 2. Vamos voltar lá para ver. Próxima. Lilica, que é a resposta correta. Próxima. Parabéns, você está indo muito bem. Próxima. Ele vem aonde? Vem para os bonezinhos, ó. Tá ok? Para dar o feedback aqui dos bonés, é a mesma questão. A gente precisa adicionar mais seção, porque a gente ainda não terminou aqui, ó, né? Aqui nos bonezinhos, ó. As do boné, a gente não colocou ainda lá, ó. Tá vendo? Parabéns e tente novamente, ó. Aqui, ó, eu preciso até adicionar outro feedback. Outra questão aqui
para poder a sessão voltar. Ou seja, para cada pergunta, né, para cada questão realizada no formulário, eu preciso ter mais outras 2 sessões, né? Uma para voltar e uma para avançar, tá? E assim sucessivamente até a gente concluir todo o formulário, tá ok? Espero ter ficado um pouco claro.